E aí, rapaziada, esse é o Liberdade Dissidente e hoje a gente vai falar dos Correios, né, que precisa de 10 bilhões de reais para normalizar, só para normalizar suas entregas, tá? Situação horrorosa de bancarrota, pegando empréstimos bilionários aí e adivinha, quem é o fiador? É você que é o fiador, o contribuinte é o fiador, tá certo? Vamos mostrar essa situação aí, né, desmascarar alguns discursos, né, descer além. E lembrando que a gente vai falar aqui, tudo é nossa opinião, tá certo? Dentro da liberdade que a gente tem de expressão, tá certo? Se gostar aí, deixa um likezinho e ativa as notificações, tá certo? Então nós temos aqui a situação de que os Correios entram em colapso. Essa é a notícia, né? Diário do Paraná. E precisam de 10 bilhões de reais para normalizar entregas, né? E a gente vai seguindo aqui, tem outras notícias na mesma linha. Para regularizar a entrega, Correios precisam antecipar 10 bilhões de empréstimo até o final do ano. Olha só que coisa, tá certo? Aí tem a notícia aqui, né? Todas nesse sentido. Índice de entrega está abaixo de 70%, né? Correios precisam de 10 bilhões, índice de entregas está abaixo de 70%. E tem aqui também nessa mesma notícia, vai perceber aqui, ó, que em alguns locais, como a Bahia, está em torno de 50%, ou seja, metade, né? No final para o início do ano, certo? Época aí de festas, etc., né? Esse índice aqui de entrega está completamente, né, é absurdo. O camarada paga para ter seu produto entregue e simplesmente não chega no previsto, tá certo? E aí essa notícia aqui, agora do finalzinho do ano, né, quase dia 1º aqui, depois do Natal, Correios fecha um empréstimo de 12 bilhões com bancos para reforçar caixa. Com garantia da União, acordo visa melhorar, certo? O que é garantia da União? Meu amigo, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, certo? O dinheiro dos impostos. O governo, ele não tem dinheiro, o governo não produz nada. Ele simplesmente arrecada, pega o dinheiro do contribuinte, o meu, o seu, de todo mundo, das formas de mais diversas possíveis, e ele põe num grande cofre ali no tesouro, e ele gasta a seu bel prazer, tá certo? Inclusive salvando, né, estatais incompetentes, que é como a gente vai ver aqui, estatais que têm, né, seus quadros aí, né, má gestão, tá certo? Dirigida aí por gente incompetente, né? Não é aquele camarada lá que atende você na agência, esse aí trabalha pra caramba. Agora, o pessoal que gere, que faz a gestão da coisa toda, esses aí sim, né, que teriam que ser responsabilizados, porque quem vai garantir esse empréstimo aí é você e sou eu. E a gente vai ver coisas absurdas aqui, querem ver só? Aqui, fala do empréstimo, né, de 12 bilhões, tá certo, que teve que pegar com 5 grandes bancos, aí tá o nome dos bancos, né, 2 bancos aí são estatais, ou seja, também, né, e fica sob controle do governo, tá certo, e aí a gente vê aqui uma declaração dos Correios, aqui, esse site aqui diz, Correio diz que taxa das blusinhas deu prejuízo de 2,2 bilhões em 2024. Ué, mas não foi o próprio governo que fez esse novo imposto aí? Essa nova taxa aí? E aí, eles fizeram para arrecadar de um lado, mas ninguém percebeu que ia quebrar o outro, tá certo? Os Correios. Então você vê a qualidade dos nossos políticos, né, daqueles que fazem as leis, né? Os caras não previram isso aí.
eles ganham uma fortuna aí todo mês e não previram que eles iam arrecadar de um lado e quebrar a banca do outro. E a gente vai entender isso que aconteceu. Aqui, essa outra notícia. Aqui, ó, na Veja Negócios, aqui, ó, taxa das blusinhas deixou prejuízo bilionário nos Correios. Continua, né? Falando aqui, ó, 2 bilhões, 160 milhões, etc., em função das taxas da blusinha. E a gente vai entender esse número aí, qual foi o fiasco. Porque aqui, ó, eu pedi para ir a levantar, em 2024, o governo federal arrecadou aproximadamente 2,1 bilhões com a chamada taxa das blusinhas. Então eles ganharam, o governo tomou da população 2,1 bilhões. E a gente viu o quê? Que os Correios aqui, ó, tiveram prejuízo de 2,2 bilhões aqui, ó, em 2024. Ou seja, um absurdo. E agora os Correios vão ter que pegar empréstimo. E quem vai ser o fiador desse empréstimo? Você, tá certo? E o pior é isso. Além desse chafúrdio, certo? Desse fiasco arrecadatório, dessa incompetência aí, que ninguém previu que ia acontecer, olha o que aconteceu com a população mais pobre. Quem se lascou, na verdade, foi a população mais pobre, porque aqui, ó, esse site aqui, né, essa notícia diz o seguinte: taxa das blusinhas reduz consumo de 14 milhões e muda hábitos da classe C e D. Não é que mudou hábito, não, é que o cara agora tem que andar com blusa rasgada, meu, entendeu? Tem com um sapato furado, porque o cara da classe C e D, que comprava sua roupinha baratinha aqui, muitos não conseguem mais comprar nem a roupinha baratinha. Quanto mais nessas grandes lojas aqui do Brasil, essas grandes redes nacionais aí, né, que vendem roupas, etc., que a gente conhece muito bem, que é caro. Então o cara ficou sem o produto. Acabou que lascou o mais pobre ainda. Tá certo? E a gente vai ver exatamente isso aqui, ó. Se a gente pegar as notícias e ler aqui, ó, o volume de pedidos feitos pela classe C, D e E caiu 35%. Ou seja, 14 milhões de brasileiros deixaram de comprar em sites estrangeiros. E aí você vai falar, ah, mas ele comprou não sei aonde. Não comprou. A gente vai ver que o cara ficou sem o produto mesmo, porque o valor não chega o valor de crescimento, né, na perda que foi aqui. Então, entre os consumidores da classe A e B, ou seja, os mais ricos, a retração foi somente de 11%, evidenciando o peso desigual da medida. Quem se lascou? O mais pobre, certo? O mais pobre. Olha aí, que beleza, nossos políticos, quão inteligentes eles são, não é verdade? Claro que eu estou sendo irônico, né? Porque é um absurdo isso. Aqui, ó, Infomoney, né? Notícia, taxa, aí que eu falei aquela hora, taxa das blusinhas não criou empregos e pesou no bolso dos brasileiros, né? Porque ela foi criada com aquela desculpa esfarrapada que não, o cara compra aí de fora, né? Causa desemprego aqui dentro. Então, a gente vai taxar e com certeza vai aumentar bastante o número de empregos aqui dentro. Não aconteceu. Olha aqui, ó, mostra que um ano após a criação, tarifa de 20% das importações penaliza as famílias de mais baixa renda e não estimula indústria nem varejo. Tá aqui, ó, Infomoney, notícia de 28/10/25, né? Um pouquinho antiga, mas é o que aconteceu. E ele coloca exatamente isso aqui, ó, roupas, eletrônicos, domésticos, né? Coisa de monstruário, etc. Então aqui,
A indústria ficou em apenas 97%, abaixo da média nacional de 3,4%, ou seja, não foi efetivo, só ferrou com a população mais pobre. Aqui, ó, levantamento que 70% de toda a arrecadação proveniente da taxa vem de consumidores da classe C, D e E, segundo pesquisa. Isso caracteriza modelo regressivo de tributação que pesa proporcionalmente mais sobre famílias de menor renda. Olha que coisa, tá certo? Aqui, ó, entre consumidores de menor renda, a proporção dos que desistiram da compra após ver o preço final com o imposto subiu de 35% para 45% e 80% afirmaram buscar produtos que não encontraram no mercado brasileiro. Ou seja, os caras estão taxando o que não tem aqui. Aí o cara não tem como, não, se vira, meu, né? Fica sem o produto, tá certo? Então, e subentende que ó, isso mostra que a política reduziu não só o poder de compra, mas também a diversidade dos bens disponíveis. E aqui a notícia segue, o Brasil entre as maiores taxas. Cara, é um absurdo. Nós somos um país pobre, desigual. E as políticas aí que os caras estão fazendo, estão ferrando o mais pobre. E ferrando ainda os Correios, né? Que agora, né, estão reclamando que a taxa da blusinha lascou eles. Olha aqui, ó. É isso aí, continua. Um ano após taxa, pobre paga mais caro e não há crescimento de empregos. É exatamente o que eu falei. Tá certo? Então vamos colocar um dado aqui importantíssimo. Aqui, ó, Ministério da Fazenda, certo? Possui 20.029 servidores ativos. Tá aqui, ó, pedi para gerar, né, na IA. Ministério do Planejamento, 533 agentes públicos. Ou seja, quase 21 mil pessoas de técnicos, pessoal, servidores trabalham no Ministério. Será que ninguém pensou nisso? Não, olha o absurdo, né? Olha a incapacidade dos nossos governantes. Será que ninguém pensou que ia tapar um buraco e abrir outro? Pô, então tem que tirar todo mundo, não é possível. Né? É um absurdo a gente ter que se conformar com essas coisas. E vai lá, aí vem, né, os Correios. Nós queremos compensação. Aqui, notícia de novembro de 2025. Queremos compensação por serviço postal universal. Ou seja, eles querem mais dinheiro. Falaram, não, porque a gente atende aquela cidadezinha lá no não sei onde, que não dá lucro, né? Então nós precisamos de uma compensação. Ué, mas eu não sei, mas isso não é feito já? Né? As outras cidades que dão volume já não pagam mais por causa disso? Eu acho que paga, porque você pega o serviço postal brasileiro e o americano, é muito mais barato proporcionalmente você mandar uma encomenda nos Estados Unidos do que aqui. Então, peraí, tem alguma coisa errada. Esse negócio aí de compensação... porque o serviço é universal. Não, é incompetência mesmo. E a gente vai ver exatamente isso. Aqui, ó, CNN, rombo nos Correios. Especialistas em má gestão e perda de competitividade. Estatal acumula prejuízos desde 2022. E a gente vai ver... porque a gente precisa de compensação, porque não dá lucro, porque é compensação negativo. Pedir para o ChatGPT que levantar umas informações e o Correio, meu amigo, isso aqui é o lucro ou prejuízo dos Correios. Os Correios aqui, ó, tiveram lucro. Então essa historinha de compensação aí, peraí, aqui também era o serviço universal prestado e tiveram lucro. Então é uma narrativa, é um engodo, né? É para camuflar incompetência. Né, para falar, não, porque tem... Não, negativo, porque vocês já deram lucro antes. Então, é um discurso hipócrita para colocar embaixo do tapete, né, para jogar uma fumaça ali na incompetência mesmo dos
gestores, né? Não daquele funcionário que acorda cedo, que vai lá, que atende não sei quantas mil pessoas por dia. Não, esse não. A gente está falando da gestão da coisa. E aí, ó, uma notícia. Essa notícia aqui é antiga, mas para a gente ter uma base aqui, ó. Já teve escândalos nos Correios. Aqui, ó, notícia de 2018. Ó, funcionários do Correios pagam pelo prejuízo causado pela má gestão do fundo, né, Postales, aquele fundo de aposentadoria, né, que o cara contribui ali, aí fica aquele dinheiro. Imagina, o cara vendo, quem é o gestor daquele dinheiro todo, né, vendo todo aquele dinheiro, meu, se não tiver na mão de gente muito boa, meu amigo, esqueça. E a história dos Correios aí, nós estamos vendo aí que isso já aconteceu, tá certo? Aí o cara aqui fala um monte de coisa e tal, aí fala que não, que nós não queremos dinheiro, apenas quer recuperar seu patrimônio sólido que está nas mãos de terceiros de forma indevida. Peraí, como está na mão de terceiros de forma indevida? Alguém colocou lá esse dinheiro, né? Não foi voando. O dinheiro ele não criou asa, né? Ele não começou a criar pernas e sair correndo para ir lá. Alguém colocou, né? Alguém lascou com a coisa. Então, assim, esses discursos altamente hipócritas, né, meu? Fala, não, porque... Não, já teve lucro, né? Teve escândalo. É isso aí. Essa é a situação aí dos Correios, certo? Dos Correios. Ok? Tem aqui, vou deixar uma frase aqui da Margaret Thatcher, tem muita gente que gosta dela, tem outros que não, mas ela falou uma verdade. Jamais se esqueçam, não existe dinheiro público. Todo tesouro arrecadado pelo governo é tirado do orçamento doméstico, da mesa das famílias. Quando a União é fiadora do empréstimo dos Correios, ela vai alocar dinheiro das famílias, da mesa das pessoas, né? Do pai que dá a comida para o filho, ele está dando menos comida para pagar seus impostos, e é esse dinheiro que o cara está botando, certo? Como fiador da incompetência de muita gente. Então aqui tem uma frase bíblica para nós, né? Em Provérbios 29:2, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme, tá certo? Então já peço para você deixar seu likezinho, tá ok? Se gostou aí, coloca nos comentários, se não, coloca também aí o que a gente pode melhorar, tá certo? Ativa a notificaçãozinha para nós, ok? E quem pensa diferente, segue na frente. Obrigado e até o próximo vídeo.